Amassamos o Vasco. O Fluminense errou muito no jogo, mas não saímos do empate. Meu amigo Fábio errou naquele começo do jogo. Nos primeiros segundos do jogo ele já fez aquela lambança ali que não tem explicação, né? A gente sabe que a qualidade do Fábio nas defesas e tudo mais, sabe que ele é um goleiraço, mas ele não pode errar da maneira que errou num clássico, num Maracanã, nos primeiros segundos do jogo. Não pode acontecer isso, cara, não pode. Em hipótese alguma, não importa se é o Fábio ou é outro goleiro, isso não pode acontecer. Inclusive fez uma péssima partida depois da falha, não conseguiu mais jogar, não conseguiu passar segurança para o Fluminense, para a equipe do Fluminense, para a defesa. Errou muito, né? Teve lances que a bola vinha para ele encaixar, que ele saía para encaixar, não encaixou. Então foi uma partida muito discreta, muito ruim do nosso goleiro Fábio. Nós tivemos um pouco de sorte, né? Porque a nossa defesa acabou impedindo que o Vasco chegasse no ataque depois da falha, né? O Fábio não conseguiu jogar, como eu falei, mas nós tivemos sorte que a nossa defesa conseguiu impedir que o Vasco fizesse outro gol. Então o Vasco chegou poucas vezes no nosso campo de defesa. E na minha opinião, o primeiro tempo, o Fluminense foi um pouco predominante, foi um pouco melhor do que o Vasco, mas eu acho que teve uma equilibrada no primeiro tempo. O Vasco também estava um pouco forte no primeiro tempo, porque é normal, né? Cresceu porque fez o gol, então estava um pouco equilibrado, mas o Fluminense estava um pouquinho melhor no primeiro tempo. Só no primeiro tempo, vou passar aqui para vocês os dados da posse de bola do Fluminense. Foram 75% de posse de bola para a equipe do Fluminense contra apenas 25% do Vasco. Isso só no primeiro tempo. Enquanto foram 8 finalizações, tivemos 8 finalizações do Fluminense e 5 do Vasco. Porém, apenas 2 das 8 do Fluminense, 2 delas foram no gol do Vasco. Enquanto a do Vasco foi só a falha do Fábio. O resto foi tudo para fora. Eles só tiveram uma finalização no gol. O Vasco se recusou a jogar, a verdade é essa. Desde o começo do jogo, desde quando eles fizeram o gol, o Vasco não atacava, não dominava a partida, assim, não ficava com a bola. Mas isso também a gente sabe que é o estilo de jogo do Vasco. Mas foi uma partida muito apática do Vasco. Eles não fizeram nada, não buscou atacar da forma que atacou, por exemplo, no primeiro jogo, que foi 2-0 para o Fluminense. Eles jogaram melhor aquele jogo do que o Fluminense. O Fluminense não jogou tão bem naquele jogo, mas acabou saindo vitorioso, né? Coisas do futebol, mas aquele jogo ali o Vasco estava dominando um pouco mais a partida, estava atacando, estava pressionando. Nesse jogo não, nesse jogo foi só o Fluminense jogou na partida inteira. Se não fosse o goleiro deles, talvez a gente teria ganhado de 3, 4. Então o estilo de jogo do Vasco começou desde o primeiro tempo, desde o começo do jogo. Tava nítido que eles estavam jogando no contra-ataque, né? Estavam ali só esperando uma bobeada do Fluminense para partir para o contra-ataque o mais rápido possível e tentar fazer o gol. Mas não chegavam com tanto perigo assim. No máximo foi aquele lance que o Gabriel Peck tenta cruzar, só que aí o André chega e trava, né, a jogada e acaba batendo na trave ali do goleiro Fábio. O goleiro Fábio também estava muito desligado no lance, poderia ter ficado um pouco mais atento, mas enfim. Aí a bola vai por cima assim dele, encobrindo ele e bate na trave. Depois bate na canela do Alex, acho que é o Alex Teixeira, e vai para fora. Eu acho que tirando o gol, aquele lance ali foi o lance mais perigoso do Vasco no jogo inteiro. Sem dúvida, o jogo de ontem foi um completo amasso. O Fluminense dominou a partida desde o início. No segundo tempo foi uma dominância maior, né? Claro que a gente evoluiu no segundo tempo. No primeiro tempo, a gente teve 75% de posse de bola, né? Como eu falei. Já no segundo tempo, a gente teve 79% de posse de bola contra apenas 21% do Vasco. E finalizações foram 23 contra 8. Absurdo. Porém, 9 dessas 23 foram no gol do Vasco. 9 que a gente acertou no gol. E apenas uma foi no gol, no jogo inteiro do Vasco, que foi o gol do Vasco.
A finalização do gol do Vasco foi a única finalização que foi no gol do Fluminense. Então os números mostram isso, né? Não sou eu que estou falando. O Fluminense dominou completamente a partida. Se não fosse a falha do Fábio ali no primeiro tempo, talvez a gente teria ganhado até de goleada. Os jogadores erraram mais do que deviam, né? Isso foi bem nítido ali no jogo, principalmente no primeiro tempo. O Ganso, o Marcelo, o Cano, eles estavam errando muitos lances bobos, cara. Passes perto, passe que tipo o outro jogador estava perto, passe em profundidade assim que dava para acertar, ou chutes, cruzamentos. A gente não estava acertando acertando as coisas como a gente estava fazendo antes. Então não quer dizer que eles jogaram mal, mas eles erraram mais do que deviam, né? Falando em passes, eu queria falar aqui com vocês sobre a troca de passes do Fluminense no jogo. Quantos passes a gente trocou nessa partida? Só no Fluminense foram 733 passes. Já no Vasco, 194 passes. 89% da precisão do passe, né, de acerto no passe da parte do Fluminense, e apenas 59% de acerto no passe da parte do Vasco. Eu vi hoje de manhã que o André sozinho ele acertou o mesmo número de passes que toda a equipe do Vasco. Só o André acertou 96 passes, que é o total de toda a equipe do Vasco. Pô, isso aqui é sensacional, cara. Pô, um amasso completamente, foi um completo amasso da parte do Fluminense nesse jogo. Chega até a ser um pouco angustiado, tipo, um pouco amargo de falar disso, de ter ganhado, de ter empatado com o Vasco, porque, pô, a gente merecia muito ter vencido esse jogo. Muito. Se liga nas notas dos jogadores do Fluminense nesse jogo contra o Vasco. Vou começar aqui pelo goleiro Fábio, né? Ele ficou com a nota de 5.7. Foi o pior jogador do Fluminense na partida. E é triste, porque ele vem jogando muito bem nos últimos jogos e no jogo que a gente precisava dele mesmo, que é clássico, né? A gente quer sempre ganhar um clássico, não tem jeito. E ele falhou nesse lance grotesco. E ele ficou com nota de 5.7, fez 0 defesas dentro da área, 0 socos, 0 saídas, 0 bolas aéreas reivindicadas e 1 erro. Ele teve 14 toques, 10 passes certos, 83% de acerto no passe, 0 passes decisivos, 0 cruzamentos, 2 bolas longas e apenas 1 acerta, 0 cortes e mais nada. O Nino ficou com a nota de 7.3. Samuel Xavier, né, acabou saindo lesionado da partida, mas ficou com a nota de 6.4. Ficou até com a nota maior do que o Fábio. O Marcelo ficou com a nota de 7, fez uma boa partida. Errou, claro, alguns lances ali, mas acho que ele foi participativo na partida. Ele buscou dar aqueles passes em profundidade, bateu uma falta lá muito bem também. Então foi uma boa partida do Marcelo. Felipe Melo ficou com nota de 6.4, só jogou o primeiro tempo. O André ficou com nota de 7.5. O Alexander com a nota de 6.6. John Arias com a nota de 7.5. John Arias também desfila em campo, não tem jeito. Todo jogo que ele joga muito bem, cara. É impressionante. Esse cara joga muito. Pra mim foi a melhor contratação do Fluminense nos últimos 5 anos. Sei lá, joga muito, cara. Eu nunca vi um jogador desse nível assim no Fluminense, cara. Muito, muito bom. Ele tá em todo lugar do campo. Tá sempre participando do lance, de jogadas, cruzamentos. Por isso que ele é o maior assistente do Fluminense, né? O cara que mais dá assistências na equipe do Fluminense. O Ganso com a nota de 7.5 também fez uma boa partida. Errou muitos lances bobos também. A equipe inteira, né? Mas enfim, ele jogou bem. O Lima estava um pouco sumido no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele fez o gol, estava mais participativo e ficou com a nota de 7.7. Eu particularmente gosto do Lima. O Lima sempre joga bem, ele é um cara muito bom tecnicamente, mas às vezes ele dá um apagão no jogo, mas eu acho que ele é um bom jogador sim pro Fluminense.
O Germancano ficou com nota de 6.9 e também jogou muito bem o Germancano. Tentou o máximo finalizar, mas o goleiro estava impossível também. Ele até no gol do Fluminense, ele fez uma finalização lá impressionante, cara. De esquerda, eu acho. Foi de esquerda, algum lançamento do Arias. Mas o goleiro fez uma defesaça, não tinha o que fazer. Então, e acabou sobrando o Lima ali, mas foi uma boa partida do Cano, assim. E o melhor jogador da partida foi o Léo Jardim, né, que é o goleiro do Vasco, com nota de 8.3. Também não tem o que falar, ele jogou muito, agarrou. Pô, aquela defesa lá que ele fez do Nino é sacanagem, né? Defendeu e a bola bateu no travessão ainda. Sinistro. O Guga entrou bem também, fez uma boa partida. É assim que assim que a gente espera dele, né? Uma boa partida, pelo menos num clássico, porque contra o Fortaleza, pelo amor de Deus. Ficou com nota de 7.3. O John Kennedy também entrou bem demais, estava participando das jogadas, finalizava bem, teve um lance lá que ele finalizou, que o goleiro defendeu, chutou muito bem, estava participando das jogadas e ficou com nota de 6.6. O Thiago Santos ficou com nota de 6.6 também, o Lelê ficou com nota de 6.8. O que faltou para o Fluminense foi acertar aquele último passe, aquela última finalização ali, acertar, melhorar a finalização no jogo, e isso não aconteceu. O Marcelo estava errando muitos cruzamentos, ele teve 5 cruzamentos no jogo e não acertou nenhum em ninguém. Então a gente precisava acertar esse passe, esse lançamento, para a gente conseguir finalizar melhor. E o goleiro do Vasco não tem jeito, não tem como não falar dele, cara. Ele agarrou muito, acho que ele tirou ali uns 3 ou 4 gols do Fluminense feitos. Então uma partida espetacular dele, mereceu muito ser o melhor da partida. E o Fluminense jogou muito bem, não tem o que falar. A gente mereceu muito essa vitória. Mas não veio, né? A gente mereceu tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Porque a torcida do Vasco, a gente sabe como é que é. Então, a gente mereceu muito, mereceu muito. E se você ficou até aqui, galera, se inscreve aqui no canal. Me ajude a chegar aí à meta de 100 inscritos. Curte esse vídeo, compartilha com o máximo de tricolor que você conseguir. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo. Comenta aí qualquer coisa para ajudar a gente aqui no engajamento. E muito obrigado, galera. Saudações tricolores. Tamo junto.